Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente entender o que é um arco de circunferência. Então, o título da aula aí, ó, Arcos da Circunferência. Olha só, primeira coisa eu vou começar falando da notação que a gente vai usar. Usaremos AB com esse ovalzinho aqui, né, ó, com esse chapeuzinho oval aqui no AB, para indicar o arco de extremidades em A e B, ora, para indicar a medida deste arco. Então, toda vez que eu indicar isso aqui, ó, eu estou falando da medida de um arco, certo? Da medida de um arco. Não confundam com outras coisas, né? Não confundam com outras coisas. Por exemplo, quando eu tenho assim, ó, sei lá, A, B, C e um chapeuzinho, eu estou me referindo a ângulo. Quando eu tenho, por exemplo, A, B e eu tenho uma barrinha em cima, eu estou me referindo a um segmento de reta. Quando eu tenho A, B, C e o tracinho aqui, eu estou falando de um arco de circunferência, né? Ou se tiver também só A, B e o tracinho, oval, né? Ó, é um negócio oval. Eu estou falando de arco de circunferência, ok? É importante essa aula aqui de hoje, ela é muito importante. Porque se você não entende a definição de circunferência, de arco de circunferência, esqueça. Pode esquecer, já pode sair da playlist e ir fazer outra coisa, porque não vai entender absolutamente nada, porque daqui para frente a gente vai ter uma circunferência, vai ter o ciclo trigonométrico, né, o círculo trigonométrico, como preferir, em todas as aulas. Então, isso aqui é muito importante. Então, eu sugiro que você preste bastante atenção. Observe a circunferência de centro O. Nela, destacamos os pontos A e B, que a dividem em duas partes, que são denominadas arcos de circunferência. Então, a gente tem aqui uma circunferência, ó, que é dividida em duas partes. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B e aqui eu tenho o centro da minha circunferência, que eu chamei de O. E aí, ó, essa parte aqui, ó, esse segmento, né, que não é segmento na realidade, mas eu vou usar como se fosse segmento para ficar um pouco mais fácil de entender. Isso aqui, ó, é o arco AB. É um arco, né, de circunferência AB. Essa outra parte aqui em vermelho, ó, essa parte de baixo aqui em vermelho, também é um arco de circunferência AB. Note que A e B determinam dois arcos que podem ser indicados por AB, né, com o tiozinho ali oval em cima. Nos casos em que não esteja evidente a qual arco a gente está querendo se referir, a gente pode destacar um ponto entre as extremidades do arco e utilizar a seguinte notação. Aqui, ó, esse aqui é o arco AB, esse aqui também é o arco AB. Só que ambos são arco AB. Então, quando eu estou num problema, né, quando você estiver num exercício, quando você estiver numa definição de alguma coisa, vai ficar difícil a gente saber a qual arco a gente está se referindo. Se eu estou me referindo a esse arco aqui em azul, ou se eu estou me referindo a este arco aqui em vermelho. Então, para isso, toda vez que não ficar evidente, a gente vai destacar um ponto entre as extremidades do arco. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente tem de novo aqui o arco, né, ó. Tem o ponto A, tem o ponto B, tem o centro, né, da nossa circunferência aí. Aí eu marquei um ponto P e um ponto Q, né, em ambos dos arcos, né? Nesse arco AB aqui eu marquei o ponto P e nesse outro arco AB eu marquei o ponto Q. E aí, olha só como fica mais fácil da gente poder se referir neles. Então, quando eu estiver falando em relação a esse arco em vermelho, o que eu vou usar? Arco AQB, né, ó, AQB, é esse arco em vermelho.
E quando eu estiver me referindo ao arco em azul, eu vou usar APB, né, ó, APB. E aí eu vou me referir ao arco em azul, certo? Então, o que eu fiz? Qual que é a diferença desse arco aqui para esse arco aqui? Nesse arco, nessa circunferência, né, no arco não. Qual que é a diferença dessa circunferência para essa? Aqui a gente tem um arco AB. Aqui também temos um arco AB. Só que os dois são arcos ABs, né? Então fica difícil, né? Não fica evidente da gente saber qual arco que a gente vai estar nos referindo. Então, para facilitar, a gente indica um ponto, a gente destaca um ponto, que foi o que eu fiz aqui. Destaquei um ponto em ambos os arcos, né? E aí agora fica mais fácil. Se eu falar arco AQB, eu estou me referindo ao arco vermelho. Se eu falar o arco APB, eu estou me referindo ao arco em azul, certo? É importante isso porque a gente vai... É a partir dessas ideias iniciais que as pessoas começam a ter dificuldade e começam a se perder no conteúdo. Então, por isso que eu falo, o início geralmente é mais teórico, não tem tanta conta, e aí as pessoas meio que deixam de lado, mas não pode fazer isso. É no início, na parte teórica, que você tem que prestar atenção. Porque depois, se você não entender a parte teórica, a de conta esquece, né? Então você tem que entender primeiro o início, tem que entender primeiro as definições, tem que entender as notações, né? Tem que entender os casos particulares, como esse daqui, para poder facilitar aí a sua vida no decorrer dos seus estudos. Quando as extremidades de um arco são coincidentes, esse arco é nulo ou corresponde a uma volta completa. Olha só, leiam e interpretem. Quando as extremidades de um arco são coincidentes são juntas, né? São iguais. Este arco é nulo ou corresponde a uma volta completa. É um ou outro, ou é nulo ou corresponde a uma volta completa, certo? Já quando as extremidades de um arco correspondem às extremidades de um diâmetro, dizemos que este arco é uma semicircunferência. Aí você tem que lembrar o que é diâmetro, né? Eu já vou explicar aqui no desenho. Então a gente tem aqui, ó, esta circunferência aqui. Isso aqui é o arco nulo AB. Por que é um arco nulo? Porque dá a impressão de que não tem arco nenhum, né? Ó, aqui o ponto A é igual ao ponto B. Então, não tem uma abertura de um arco, né? É diferente daqui. Aqui tinha uma abertura de um arco. Aqui tinha uma abertura de um arco. Aqui é a mesma coisa. A gente conseguia visualizar isso. Agora aqui a gente não consegue. Então, a gente diz que é um arco nulo. E o arco de uma volta, ó, você percebe que eu até mudei de cor. Porque aqui pressupõe o quê? Que você deu uma volta completa na circunferência. E aí, de novo, né? Você saiu desse ponto... Para dar uma volta completa, você volta para ele. E aí o ponto A é igual ao ponto B. E aí tem um ponto P aqui, né? Ó, para diferenciar desse, tem um ponto P. Então, o arco de uma volta APB. A gente chama isso daqui, então, de arco de uma volta. Certo? E aí, por fim, a gente tem a semicircunferência. O que é a semicircunferência? É quando você tem aqui, ó, as extremidades de um arco correspondem às extremidades de um diâmetro, né? Aí eu falei que eu ia explicar o que é diâmetro. O diâmetro é o segmento, né, que vai de um ponto ao outro ponto de uma circunferência. O raio é a distância que vai do centro a uma extremidade, né? A qualquer ponto da extremidade é o raio, certo? E o diâmetro é um ponto que vai de uma extremidade até a outra da circunferência. Então aqui a gente tem uma semicircunferência AB, né, ó? Metade em cima, metade aqui embaixo. É o que a gente chama de semicircunferência. Tudo bem? Espero aí que tenha ficado clara essa ideia para vocês.